Muito boa tarde a todas e a todos. Tenho muito gosto em tê-los aqui e um especial gosto em dar as boas-vindas aos nossos convidados. Em primeiro lugar, vou falar do convidado que é mesmo dentro da casa, digamos assim, que é o Paulo Couto Real, e também quero tentar as boas-vindas à Manuela, na qualidade em que a Manuela está aqui, que é na qualidade de falar do tema que temos hoje em cima da mesa. Para os que estão novos deste ciclo já é debate, este ciclo de debates dá-se sempre mais ou menos com um certo tipo de formato. Já desenvolvemos este ciclo desde 2013 e o formato é o seguinte: há dois palestrantes, esses palestrantes em geral procuramos sempre que sejam de áreas científicas ou de áreas interdisciplinares diferentes ou de perspectivas um pouco diferentes. Há um tema e, portanto, há uma moderação, pode ou não ser, já tivemos moderação com jornalistas, depende também do que for, e pronto, os temas que nós consideramos que são relevantes para a área do género, que são muitíssimos, temos tentado tratá-los desta forma e, portanto, debatê-los de uma forma aberta, com a participação de pessoas de vários campos, como digo, disciplinares e mesmo até de campos do ponto de vista profissional, não é? Quem pode estar ligado às áreas do género, mesmo na área do exercício da sua profissão. Passo muito rapidamente a fazer a apresentação dos oradores, do orador e da oradora. Estas coisas das apresentações são sempre um bocadinho difíceis, porque já tive o lugar de ser apresentada e de apresentar. E em todos os lugares já sempre a pessoa pode sempre cometer falhas. De maneira que, muito rapidamente, começava por falar da Manuela Tavares, para explicar porque com o tema destes feminismos e movimentos LGBT, nós achamos que a Manuela é uma das pessoas, entre as várias possíveis, evidentemente, mas era uma pessoa muito importante para nos falar desta questão dos feminismos. A Manuela Tavares é uma veterana na luta por direitos das mulheres, é fundadora da UMAR, que é a organização em Portugal mais antiga, sobretudo vocacionada para as questões da emancipação das mulheres, depois mais tarde identificando-se claramente com o ideário feminista. Tem estado em todas as lutas mais importantes que se tem, digamos que neste campo tem ocorrido em Portugal e tem estado, diria mesmo, na vanguarda dessas lutas. Mas antes ainda de indicar digamos, algumas dessas lutas que tiveram mais visibilidade, gostaria de dizer que acho que um dos papéis importantes que a UMAR tem tido, e dentro da UMAR o papel da Manuela Tavares tem sido muito relevante a esse nível, que é a tentativa de renovar a associação, adaptá-la aos tempos presentes e, portanto, adaptá-la, procurar sempre que as questões que vão sendo abordadas e tratadas também envolvam pessoas de várias gerações, o que é muito importante, porque as organizações muitas vezes, se não fazem isso, acabam por se estimular e ficar muito agarradas a um grupo pequeno. Portanto, acho que esse papel tem sido bastante desempenhado pela Manuela, naturalmente não sozinha, mas tem sido uma marca da ação. Depois há momentos muito marcantes, tudo o que tem a ver com as questões da luta pelo IDG, portanto, nos vários referendos existentes e nas várias batalhas existentes, mas já desde a campanha Nacional pelo Aborto e Contracepção, não é? Em que estivemos envolvidas, portanto foi em 1979, portanto, também isto é dizer que nós já somos bastante velhotas nestas coisas, mas portanto estas lutas também têm tido sucesso, o que é para nós um indicador de que vale a pena também lutar, não é? É uma coisa importante, vale a pena procurar, e até porque muitas coisas vão estando ainda sempre na agenda por resolver. Também tudo está à volta das questões da violência de género e inclusive o papel que a UMAR tem tido no seu papel difícil muitas vezes de apoiar as iniciativas de proteção às vítimas nesta área. Está um conjunto de coisas que têm sido decorrentes da ação da UMAR e em que a Manuela tem tido um papel muito relevante. Além disso, a Manuela é também doutorada digamos, o seu doutoramento foi na área dos feminismos em Portugal. O seu livro publicou a partir dela uma referência porque de facto cobre toda a área, no fundo explica o desenvolvimento das questões da luta feminista em Portugal. Quanto ao Paulo, o Paulo foi dirigente da ILGA, foi também coordenador da ILGA Europa, não é? Que é também um cargo importante do ponto de vista europeu.
tem tido um papel extremamente relevante em tudo o que tem a ver com as lutas LGBT em Portugal. Aliás, tal como a Manuela, embora seja mais novo, não tem o privilégio da idade, mas tem também o papel de ter tido um papel também de vanguarda em tudo o que teve a ver com muitas das lutas LGBT, entre as quais as questões do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a luta pela homoparentalidade, etc. E, portanto, não tendo neste momento o papel de direção da ILGA, tem digamos, um acumulado de um conjunto de ações muito positivas que fez neste campo, um campo muito difícil em Portugal. Se diríamos também que os feminismos tiveram as suas batalhas e os seus problemas, apesar de tudo, podemos dizer que o campo LGBT foi um campo ainda mais difícil porque, digamos, a homofobia, se o sexismo é uma característica das sociedades contemporâneas, apesar de tudo, como podemos dizer que havia durante muito tempo uma retórica da igualdade entre mulheres e homens, essa retórica, aliás, foi uma retórica pós-revolução que foi muito intensa, e, portanto, podemos muitas vezes estar a falar de um sexismo que é menos hostil do que um sexismo mais benevolente, não é? Que não deixa de ser sexismo. Em relação às lutas LGBT, a homofobia é uma homofobia que é mesmo muito hostil, ainda se calhar não passamos por uma homofobia benevolente, se calhar é capaz de existir já uma homofobia muito benevolente, mas digamos, ainda há uma forte componente na minha perspectiva da homofobia hostil. E, portanto, aliás, há países que estão a caracterizar por isso, e, portanto, acho que é de sublinhar essa importância, todos os passos que são dados no sentido da visibilidade das questões da igualdade e direitos humanos nesta área LGBT são muito importantes, e, portanto, Portugal tem aqui, a ILGA teve aqui um papel muito importante, e dentro da ILGA, obviamente, durante muito tempo, o Paulo teve um papel absolutamente central, e, portanto, tenho que sublinhar isto. O Paulo também é doutorado em Economia, mas não fez nenhuma tese sobre as questões LGBT, mas pode vir a fazer, nunca se sabe, não é? Um pós-doc. E, portanto, eu tenho uma enorme satisfação em ter estas duas pessoas com este peso político e também académico nas suas partes aqui presentes. O tema, eu tinha estado a dizer, aliás, ao Paulo e à Manuela antes, que os temas que temos debatido são sempre temas que são apelativos e interessantes, e temos aí uma carteira já de vários que estão aí já em preparação, portanto também quem tiver aqui prepare-se para depois vir a anunciar, não se provavelmente já não este ano, mas vamos sempre continuando a fazer temas, debate sobre temas que são relevantes para as questões de género e para a sociedade portuguesa. Portanto, muito obrigada aos dois. Eu vou combinar-nos aqui que a Manuela vai falar em primeiro lugar. Manuela, muito gosto em ter-te aqui. Muito obrigada. A palavra é tua. Muito obrigada pelo convite e também agradecer a presença de todos e de todas neste nosso debate. Inicialmente eu pensei que o debate poderia ser apenas dialogando entre nós, não é? Mas tanto o Paulo como eu decidimos, sem combinarmos um com o outro, que iríamos trazer aqui, porque eu tive necessidade, porque eu gostava de falar muito dos feminismos e dos lesbianismos, porque é um tema que não se fala muito em Portugal, não é? Os encontros, e agora ando aqui à procura exatamente do meu PowerPoint e não consigo, com certeza que eu pedir ali. Já está aberto. Às queridas, já está aberto. Já está aqui. Pronto. Pronto, é este. Já está. Então, vamos esperar aqui. Isto foi assim uma coisa que eu improvisei à última da hora, só para vos trazer assim esta imagem esta mão dada, não é? Entre o lesbianismo e o feminismo. Será que andaram sempre de mãos dadas ou às vezes andaram com mãos um bocado desencontradas? Portanto, e então era um bocado isso que me interessava aqui explorar convosco também. Começar por dizer que a condição do lesbianismo tornou-se particularmente grave a partir do século XIII, com penas que podiam ir da prisão ao exílio ou à condenação à morte. E tenho aqui uma imagem
da última mulher europeia a ser morta por ser lésbica, em 1721, Catarina Link, em baixo, não é? Nos pés deste cartaz, tem o nome dela. Nasceu em 1687 e faleceu, não é? Foi morta por ser lésbica em 1721. Não vamos propriamente falar aqui desta história, que é uma história até bastante interessante, mas falar também que na literatura várias foram as escritoras que trataram este tema, desde a Virginia Woolf, a Anna Bannon, mas desculpem o meu inglês e o meu francês, que sou sempre assim, aquela coisa. A Claire Morgan, que aliás é um pseudónimo dela, porque o verdadeiro nome é Patricia I. Smith, mas ela teve necessidade para escrever sobre esta temática de ter um pseudónimo. Como nós sabemos, as lésbicas eram vistas como mulheres doentes, neuróticas, suicidas, e este discurso patológico, não é, sobre estas mulheres levou tempo até se alterar. Diremos, até as próprias lésbicas se assumissem sobre elas próprias um discurso mais positivo que afirmasse a sua própria presença. Quando hoje nós dizemos que o pessoal LGBT que esqueçam-me sempre, não sei o que mais, não é? Eu faço LGBT, vocês desculpem não ser politicamente correto em relação à sigla completa. Têm dificuldades em sair do armário. Pensemos no que seria a situação também destas mulheres na altura, com uma carga tão negativa em cima delas. Não quer dizer que os homens também não tivessem essa carga. Não existe. Bem, falo aqui da revolta de Stonewall, que isso aí dá para o pessoal gay e lésbico, não é? Que surgiu como protesto às tais rusgas policiais nos bares de Nova Iorque. E nessa altura, é por essa altura, de 1969, que começava a nascer o movimento feminista nos Estados Unidos com mais força, e muitas lésbicas integraram efetivamente esse movimento. E eu gostava de falar aqui sobre duas perspectivas, a da Adriana Richa e a da Mónica Witting, sobre as questões do lesbianismo. Ambas têm, como vocês veem, não só neste slide, mas como noutros, a grande importância de colocar em causa o sistema heterossexual, colocando como uma construção social. E num artigo da Nouvelle Question Feministe, em 1981, a Adriana Richa afirmava mesmo que a heterossexualidade não tinha nada natural e tinha sido imposta às mulheres por diversos constrangimentos económicos, sociais, políticos e ideológicos que asseguravam a apropriação das mulheres pelos homens. E diremos que os anos 1980 foram marcados pelo debate teórico entre o lesbianismo e o feminismo e revelaram realmente perspectivas diferentes. E muitas lésbicas acabam por acusar as feministas norte-americanas, em especial nesta altura, de não as quererem inserir no movimento. Diremos que um certo preconceito, diríamos, será que esse preconceito existiu em Portugal? Também existiu, depois posso falar um bocadinho disso. Esse preconceito tinha um receio, não é? Que o movimento feminista podia perder-se parte da sua credibilidade por causa de uma forte presença de lésbicas, que na prática, segundo elas próprias diziam, até tinham uma visão até mais subversiva sobre o mundo. Em França, a presença de lésbicas no movimento feminista não causou de início grandes problemas, mas a partir da altura em que algumas lésbicas criam um grupo político delas próprias, foram acusadas que foi um grupo que tinha uma componente internacional, de Front Lesbien International, que chegou a ter lésbicas de vários países, mas de qualquer forma elas foram acusadas de querer dividir o movimento feminista pelo facto de se terem organizado em grupo. Mas existiam realmente razões objetivas para isso.
os conflitos foram-se cristalizando em torno da estratégia política a seguir, porque muitas das reivindicações das lésbicas não se inseriam dentro do movimento feminista, e isso era notório em determinadas situações. No entanto, existia a base comum de referência teórica, que era a existência do sistema patriarcal e o combate desse sistema. Como eu estava a dizer, as questões lésbicas não eram colocadas na ordem do dia em termos de reivindicações de direitos e, portanto, existia a tal situação objetiva para a autonomia do movimento lésbico, ao qual a Monique Witting, com o seu tipo introduziu um tipo de reflexão que deu origem, efetivamente, a que nós pudéssemos falar de uma corrente lésbica mais radical e outra que não seria tão radical. Há uma investigadora, a Louise Brossard, que faz uma comparação muito interessante entre a Adrienne Rich e a Monique Witting. Ambas situam, como eu já falei, a heterossexualidade como instituição política, que joga um papel central na construção das relações entre os sexos e, por isso, operam mesmo uma ruptura epistemológica com as teóricas e militantes feministas dos anos anteriores, têm este grande contributo. No entanto, segundo a Louise Brossard, existe, por parte da Adrienne Rich, a associação da existência lésbica à experiência feminina, enquanto que a Monique Witting afirmava, inclusive, que as lésbicas não eram mulheres e, portanto, achava que existia uma base material e de pensamento teórico para elas se organizarem de uma forma autónoma. É interessante, nós podemos perceber se hoje, ou se noutros tempos, e o Paulo com certeza, como está muito mais dentro do movimento LGBTQ+, e que é mais, se realmente isso se fez refletir ou não no movimento. Mas, por exemplo, nós na UMAR temos associadas lésbicas, temos a nível da direção Eduarda Ferreira, que foi do Clube SAF e que sempre se afirmou como lésbica, e noto, já tivemos algumas conversas sobre isso, que a perspectiva de Eduarda Ferreira é diferente da perspectiva de outras lésbicas que até estiveram ou estão no Clube SAF, não é? Existem realmente perspectivas diferentes. Agora, que sejam assim, destas formas tão rígidas, as lésbicas feministas e as lésbicas radicais, isto às vezes são rótulos que se colocam para tentar fazer estas separações, mas que na prática não se pode colocar isto assim nestes patamares ou nestas gavetas de uma forma tão rígida. É interessante dizer que uma outra investigadora, a Louise Turcotte, também coloca a Rich na tradição dos movimentos feministas ocidentais do século XX, que se reclama do ponto de vista das mulheres, fala de um traço essencialista nesta perspectiva da existência lésbica, ao contrário da Witting, que, segundo ela, teria revolucionarizado a abordagem teórica e política da apropriação das mulheres ao propor uma visão materialista da existência lésbica. Então as lésbicas seriam um tal grupo social que autonomamente se deviam organizar. Também nos anos 80, estou a falar dos debates dos anos 80, a revista Nouvelle Question Féministe acaba por publicar alguns artigos, um dos quais da Emmanuelle de Lesseps, onde esta autora afirma, e a meu ver também com bastante pertinência, que o lesbianismo não é a única forma de resistência à dominação masculina e que a heterossexualidade não significa necessariamente, ou seja, as feministas heterossexuais, não significa que essas feministas estejam submetidas à ordem patriarcal, não é? Portanto, diremos que as feministas heterossexuais têm um papel também no combate ao patriarcado e no combate pela transformação das relações entre os sexos. Claro que se nós formos ver isto à luz
sobre as atuais concepções, sobre as dicotomias sexo-género, da construção social do próprio sexo, etc. Se pegarmos na Butler, se pegarmos, enfim, noutras perspectivas mais avançadas, não sei até que ponto também nós, feministas heterossexuais, que é isso que eu sou, não temos que também nos posicionar e pensar de maneira diferente relativamente àquilo que a própria Manuela de Lesseps falava nos anos 80, claro. O nosso pensamento dos feministas deve estar sempre em evolução. Portanto, foi esta questão que eu coloquei e que a própria Emanuela acaba por reforçar quando ela diz que as escolhas sexuais das feministas não assentam propriamente num dever social, não é? Mas no seu próprio desejo pessoal. Que eu acho que é aquilo que acontece, portanto, a evolução tem sido feita dessa maneira. Claro que nos anos 70 essa opção era uma opção também certamente muito política, não é? Uma opção de combate ao sistema, etc. Mas que hoje, e depois vamos poder fazer debate sobre isso, as escolhas sexuais são escolhas não por motivos políticos, não é, de combate político, mas por motivos de desejo natural das pessoas de seguir aquilo que amar quem quiser, como é que a gente diz nas manifestações, eu amo quem quiser, seja homem ou mulher. Portanto, é um bocado, estas coisas todas têm uma evolução, mas é interessante nós vejamos como é que as coisas há uns anos atrás eram interpretadas. Bem, o que acontece é que em Portugal a luta das lésbicas, não é? Nasce de grupos mistos e não nasce dos feminismos. E nós depois podemos pensar porquê que isso acontece. Há a fragilidade dos feminismos, há uma série de questões, mas daquilo que eu sei do meu tempo, não é? Como diz a Anália, eu já tenho um tempo grande atrás, eu lembro de reuniões no IDM, na Rua Filipe da Mata. O IDM era um centro de informação e documentação de mulheres na Rua Filipe da Mata, onde o MAR ia lá reunir com o IDM e com outras associações. Foi aí, até me lembro que foi dessas reuniões que surgiu o projeto de lei sobre a lei das associações de mulheres. Então, quer dizer, nós tínhamos alguma prática em conjunto. E uma das coisas que me lembro, eu sabia de algumas daquelas mulheres que eram lésbicas, porque sabia um bocadinho por conversa, etc. Mas dificilmente se assumiam. Dificilmente se assumiam. E interessa perceber porquê. Certamente porque existiam também preconceitos no movimento feminista face a estas questões, não é? De elas não se assumirem. Eu lembro que nos anos 80 a revista Artemisia, do Grupo de Mulheres do Porto, tinha artigos escritos por mulheres lésbicas, mas ainda com pseudónimo. Havia uma Inês, eu lembro uma Inês, depois soube através da Maria José Magalhães, ela era lésbica, e ela colocava o nome Inês. Ela fazia muitos poemas e nós entendíamos, não é, que havia ali uma sensibilidade especial que a poderia colocar nessa área, mas efetivamente era difícil as pessoas assumirem-se. Portanto, o movimento lésbico foi-se criando com as revistas Organa, Lilás, com o Festival de Cinema, com a formação do próprio Clube Safo em 1996. A ILGA foi formada em 95. Portanto, há ali, a seguir logo, a tendência para elas se organizarem no Clube Safo. Agora, há aqui um ponto de encontro entre as feministas e as lésbicas muito importante, que foi a altura da Marcha Mundial das Mulheres, em 2000. Isto é um cartaz da marcha. Houve uma marcha em Nova Iorque, houve em Bruxelas e houve em Lisboa. E nessa altura existiu uma comissão organizadora desta marcha, onde estavam, então essa comissão organizadora era uma coisa giríssima, estavam sindicatos, estava a CGTP,
estavam associações de reformados e de reformadas, estava a URAP não sei quê, de resistentes, antifascistas resistentes, estava a UNAR, estava o MDM, e estava o Clube Safo, estavam assim várias associações no ano 2000. E nas reuniões, eu lembro-me que muitas vezes não se dizia a palavra lésbica até ao fim. Não sei o quê, não se dizia bem até ao fim, lésbica. E foi aí que nós pensámos, eu lembro-me bem das conversas com a Clara Carvalho, assim, no sentido, é desta vez que é preciso fazer um manifesto lésbico. E então é a primeira vez que se faz em Portugal e que tem estas reivindicações que vocês veem aí, reconhecendo das lésbicas como pessoas com plenos direitos, direito ao corpo, à sexualidade, ao aborto, educação sexual, por aí fora. Há a inseminação artificial, a adoção, direito à saúde, enfim. E direito à educação, que não omitisse outras formas de sexualidade, de afeto e outras formas de família. Eu, por acaso, andei à procura do folheto, não consegui encontrar. Aqui está a Clara Carvalho, que isto já lançado em 2007, num seminário das ONGs de mulheres de encerramento do ano europeu sobre as discriminações ainda por ser mulher, onde ela, na leitura, faz de um texto que trazia. Eu gosto muito da Clara, vocês desculpem, eu gosto das pessoas normalmente, mas a Clara é uma rapariga muito simples, muito. E às vezes a gente vê as pessoas de forma tão simples, nem dá para se perceber o alcance intelectual delas, não é o alcance que. Porque ela é uma moça que não fez estudos universitários, não fez nada disso e tal. E ela diz: é difícil ser-se lésbica numa sociedade heterossexista, preconceituosa e discriminatória. Ela trabalhou durante muito tempo na Câmara Municipal de Almada, vivia na Trafaria e por isso eu também a conhecia melhor por isso. As lésbicas são forçadas a serem visíveis porque desejam sexualmente e sentimentalmente outras mulheres, contradizendo a norma androcêntrica de uma sociedade na qual as mulheres devem estar disponíveis para serem desejadas e para atenderem aos desejos dos homens. Portanto, achei muito interessante esta frase. Ainda a Eduarda Ferreira, que já vos disse que é mesmo da direção do Mar, que esteve no Clube Safo, é um dos testemunhos que ela traz muito interessante, é que dentro do movimento LGBT, embora os homens não coloquem diretamente entraves, existe, no entanto, uma grande necessidade das lésbicas lutarem pela sua visibilidade. Trabalham sempre muito, mas quando chega à parte da visibilidade, do poder, de serem eleitas, não sei, tu vais dizer, pode ser assim, se não é? À parte do poder, os problemas surgem. Eles assumem mais a liderança, embora agora a Hilda tenha uma liderança de uma mulher, não é? Não é? Já não. Não era a Isabel. Mas quando eles assumem mais a liderança, embora não coloquem entraves às lésbicas, não lhes deixam muito espaço. Portanto, isto é, quando eu entrevistei a Eduarda, já foi há uns anos, e a Luísa Corvo foi uma das pessoas que dentro da ILGA formou aquele grupo ILGA Girl, não sei, acho que sim. E, portanto, eu na altura também entrevistei e elas tinham esta. Então, as ligações entre os feminismos e o lesbianismo, tornando a basear-me na Eduarda, ela diz que esta ligação foi sempre muito fraca. Uma frase dela: nós nascemos e crescemos mais da nossa ligação ao movimento LGBT do que da ligação aos feminismos, embora reconheça que nos últimos tempos tenha existido um trabalho comum com algumas reivindicações. E ela diz que quando entrou no Clube Safo, que já tinha sido fundado, as mulheres que formaram o Clube Safo vieram efetivamente do movimento LGBT e não vieram do movimento feminista. Isto é bastante interessante. Vou terminar falando, levantando questões para nós debatermos. Quais são as razões disto? Fragilidades dos feminismos em Portugal, é verdade que as houve.
em especial em termos de debate teórico e a entrada tardia das questões das sexualidades na sociedade portuguesa, é verdade, as questões do aborto, preconceitos dentro do movimento feminista, eu acho que sim, que existia. Lembro-me que no Porto, eu não posso dizer o nome da pessoa, porque acho que seria muito desagradável, porque eu gostava muito, ela já faleceu, eu gostava muito dela. Mas ela dizia, as lésbicas dentro do movimento só trazem problemas. Dizia ela, só trazem problemas, não pode ser. Era assim muito preconceituosa com as lésbicas. Receios das lésbicas se assumirem como tal, e isso também tem a ver, vocês é a mesma coisa, portanto, quais as razões, tudo próprio, portanto, deves dizer, e um grande conservadorismo na sociedade portuguesa, apesar do 25 de Abril, apesar de toda a abertura que tivemos e os grandes avanços que nós tivemos. Pronto, eu fico por aqui, não sei se foi muito tempo, se não foi muito tempo, mas... Agora entras tu Eu, enquanto o Paulo põe a sua comunicação, deixem-me só dizer que o título do debate, do título deste género de debate era tão óbvio que nem o espaço nem surgiu a necessidade de explicar porque é que o trouxemos, não é? Porque é os encontros entre feminismos e influências LGBT. Mas é evidente que são questões que têm a ver com esta questão global e, portanto, como é que as questões de género se cruzam aqui, no fundo fazendo estes dois tipos de movimentos, o que é que eles têm de comum e onde é que eles se encontram e se desencontram. Paulo. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu quero começar também por agradecer o convite. Acho que para mim é um prazer particular estar aqui convosco por duas razões principais. Uma delas tem a ver com o facto de uma das frustrações que eu sinto. Eu saí da direção da ILGA em novembro do ano passado, portanto, de facto, foi a direção que era decidida pela Isadora, e antes disso tive muitos anos em direções anteriores e, portanto, tenho uma experiência relativamente longa de ativismo, mas ao mesmo tempo tenho frustrações em relação àquilo que foi e não foi conseguido, e uma delas passa precisamente pelo menos cruzar com o género, embora eu vá tentar de alguma maneira explicar o que é que tentámos fazer para tentar garantir essas pontes, mas há uma frustração sobretudo em relação ao poder transformador das questões LGBT e daquelas que já tiveram sucesso em termos de igualdade de género. Portanto, isso é uma primeira razão que me faz gostar particularmente de estar a poder aqui falar sobre encontros e desencontros. Aliás, os desencontros de repente ficaram maiores, mas foi uma experimentalização. Eu vender máquina para ver que não era algo mais sólido. Mas depois a outra razão que tem a ver com poder também partilhar os encontros e os desencontros e os reencontros com a Manuela Tavares. E de facto a UMAR sempre foi particularmente importante em termos de ligação ao trabalho também da ILGA, desde o início, portanto foi das organizações que teve uma adesão evidente aos encontros e portanto também é um prazer particular. E mais uma nota tem a ver com o facto de eu poder estar aqui a falar não enquanto académico, não enquanto representante de uma organização, que é uma grande novidade para mim, e pelo contrário, poder ser completamente provocatório. Não tem que ter qualquer tipo de constrangimento. Portanto, claro que algumas coisas que vou dizer são mesmo provocações, o objetivo é esse. Mas eu, em relação a esta questão que o Manuel levantava sobre estas ligações de feminismo e lesbianismo, eu sempre me identifiquei bastante enquanto separatista lésbico, mas tenho alguma dificuldade em explicar isto às pessoas, mas eu sempre achei que tenho um preconceito forte. Acho que as mulheres sabem mais da vida em geral do que os homens, é evidente que há exceções, mas tenho um outro preconceito forte que é que acho que as lésbicas sabem em geral também um bocadinho mais da vida, porque têm a vantagem de não precisar de homens para nada. E, portanto, eu vou fazer um bocadinho esse papel, se calhar hoje. Mas começar por, se calhar, explicar aquilo que na ILGA também se fazia sempre, pelo menos até recentemente, em termos de formações de novas voluntárias e novos voluntários, que são pessoas que chegavam à associação.
E nós começámos precisamente sempre por falar de género, ou seja, começávamos com o BA-BAIA, com um esquema relativamente simples, que eu acho que toda a gente de qualquer maneira já conhece, mas é sempre bom vê-lo simplificado. Temos um esquema que empurra, obviamente, tipicamente as mulheres para papéis muito específicos, nomeadamente família e casa, o espaço privado, ensina nomeadamente a dimensão do cuidado, em simultâneo para os homens com o espaço para o trabalho, o espaço público e o espaço político. E em vez do cuidado, mas feliz, portanto, não é verdade, mas isto e é obviamente um déficit muito grande em termos de formação, não é? Porque eu contraponto ao cuidado é mesmo aquilo. E portanto, eu enquanto homem sofro obviamente deste problema, deste déficit. Ainda assim, este esquema, que é um esquema de poder, evidentemente, é um esquema de poder económico, aguenta-se com um controle muito cuidado da sexualidade e da reprodução. E portanto, necessariamente esse é o plano base desta organização, ou seja, a partir do momento em que se define qual é que é o papel de mulheres em termos de sexualidade e reprodução e se garante que as mulheres são precisamente relegadas para este espaço privado e para o espaço da reprodução daquilo que será, enfim, o legado de homens, no fundo, está-se de facto a perpetuar um sistema, e isto é fulcral, no meu entender, em termos de desigualdade de género e de sustentação dessa desigualdade. Agora, isso significa que há logo potencial para encontros aqui, nomeadamente entre feminismos e o movimento LGBT. E um potencial para encontros porque, desde logo, a discriminação em função da orientação sexual e da identidade e expressão de género são uma forma de punição social, por fuga a esses papéis de género e por confundirmos o esquema. Portanto, temos para dar uma coisa que estava até relativamente organizada, e a partir do momento em que fazemos isso, estamos a pôr em causa um sistema de poder, um sistema de desigualdade, e, portanto, estamos, obviamente, a questionar um sistema e a possivelmente miná-lo. Agora, isto gera a tal homofobia mais ou menos hostil, não é? E outros preconceitos. E a verdade é que essa hostilidade está tipicamente muito relacionada precisamente com as violações mais gritantes dos próprios papéis de género. Ou seja, a expressão de género, por exemplo, é claramente uma das grandes motivações de crimes de ódio ou de discurso de ódio. E isso mostra bem o que é que está em causa, mais uma vez. E, portanto, aqui havia um espaço para aliança, claro, e um espaço para ambos os lados, de alguma maneira, beneficiarem dessa aliança, ou seja, haver aqui uma integração de lutas. Mas depois, claro, há uma outra questão, que é a discriminação diferenciada que existe também em função do género, dentro das pessoas LGBT, não é? E também de outras categorias, evidentemente, ou seja, não paramos no género, mas é claro que as mulheres, à partida, têm, de facto, são alvo da discriminação de que as mulheres são alvo, o que significa que, tipicamente, são lugares para a invisibilidade, tipicamente têm menos espaço público-político e, tipicamente, as reivindicações até acabam por ser relegadas para segundo plano face às reivindicações de homens. Portanto, esta é uma questão importante, uma questão que permite, mais uma vez, algum encontro, ou permitiria algum encontro em relação aos feminismos, mas que também pode gerar desencontro em função da forma como se lida com ela, de alguma forma, como se lida com esta discriminação acrescida. E, de facto, o potencial para desencontros também há, desde logo, por causa da questão do início do movimento, que não foi logo misto, e aqui se calhar é só fazer foi misto rapidamente, graças precisamente a mulheres que entraram no movimento e que não deixaram que ele não o fosse, porque na realidade o movimento esteve muito ligado ao VIH e portanto muito dominado por homens. Houve mulheres que ganharam o espaço, conquistaram o espaço, e foi isso que permitiu depois haver estas organizações mistas, ou que surjam automaticamente, ou que pareçam ter surgido enquanto mistas, não é? Não foi bem assim, houve ali também, de facto, um percurso mais complexo. É claro que também já há alguma dificuldade da afirmação lésbica em organizações feministas. A questão do armário é uma questão particularmente presente em Portugal. Aliás, a questão do armário é uma questão presente hoje em Portugal, hoje, depois de muitas conquistas legais e depois de muita visibilidade acrescida. Portanto, eu julgo que há aqui uma especificidade que tem a ver com Portugal e com a forma como Portugal encara com a remissão para o silêncio daquilo que classifica como sendo uma vida privada, é de facto um peso
específico de um país que faz com que ainda hoje se sinta de uma forma absurda e completamente desproporcionada o peso do armário nas relações sociais. Portanto, nós continuamos a não ter, de facto, uma afirmação, uma visibilidade das pessoas LGBT aos mais diversos níveis. Claro que, mesmo já depois do início do movimento LGBT, houve resistência em algumas organizações de mulheres, ou seja, a Manuela também já falou de alguma forma disto, não é? Portanto, é isso, o MAR foi uma das poucas aliadas imediatas, não é? Mas houve, de facto, uma tentativa também de tentar garantir um alargamento destes apoios, mas lá está, os desencontros também poderiam estar lá. E depois há um outro problema grande que pode gerar potencial para desencontros, que são os homens gays, porque desde logo são homens, e apesar de serem alvo de discriminação em função da orientação sexual, têm eventualmente mais dificuldade em compreender necessariamente e temos a experiência das mulheres enquanto alvo de discriminação. Portanto, é evidente que é um trabalho que todos os homens podem fazer e devem fazer, e todas as pessoas podem e devem fazer, mas a interiorização desse peso é uma coisa que só acontece se houver de facto um trabalho muito grande nesse sentido, e isso muitas vezes poderá falhar, e isso é uma das preocupações em termos de possíveis desencontros. O que é que se faz em relação a isto? O que é que se fez em relação a isto, sobretudo? A estratégia em termos internos passou muito por garantir sempre representação de mulheres, desde logo, aos mais diversos níveis. Portanto, sempre que é preciso organizar uma atividade, as pessoas que vão organizar a atividade têm que incluir necessariamente homens e mulheres. As pessoas que enfim, vão aparecer em termos de representação, nomeadamente mediática, tipicamente deveriam ser isto, não é? Agora, a mais resistência de mulheres têm que ser muito encorajadas a fazê-lo. E isso tem de ser mesmo um trabalho consciente, de alguma forma. Mas a parte de representação, de facto, foi sempre uma preocupação. Ele teve direções com maiorias de mulheres, de resto, várias delas, e, embora estivesse eu a presidir essa direção, porque mais uma vez era um homem que aparecia enquanto figura hierárquica, embora não fosse essa a lógica e não pretendesse, não fosse essa a lógica, mas a verdade é que o sistema está feito para que essa lógica funcione, não é? E para que, de qualquer maneira, a percepção das pessoas passe por isso. Portanto, esse é um desafio, e foi um desafio. Ainda assim, a preocupação esteve sempre lá, e mais uma vez a preocupação ativa, constante, nas mais diversas equipas, garantir sempre este equilíbrio, que não era uma questão de paridade. Aliás, isto aqui é um potencial para desencontros também, porque a paridade não é uma palavra que eu acho particularmente interessante do ponto de vista quem vem mais do movimento LGBT, isto porque a paridade não se estende a todos os planos, como é evidente, não é? E não há aqui essências, porque há, nomeadamente, até na academia em França, quem defende que a paridade se deve estender ao âmbito doméstico, e, portanto, que não possa existir um casal suficientemente rico se for de duas mulheres ou de dois homens, não é? O que parece, obviamente, fundamental é questionar os sistemas de poder e questionar as cotas que homens têm tido no acesso a poder, não é? E isso, sim, questionar essas cotas, limitar todas as cotas máximas para homens, isso parece interessante, mais interessante do que a noção de paridade, quer ser. Mas isso é uma provocação que fica. Depois, em relação à estratégia externa, de facto, a estratégia de aliança esteve sempre muito presente, e a questão do aborto, evidentemente, foi um marco também que permitiu, aliás, muitas outras vitórias subsequentes, porque precisamente, mais uma vez, falamos de sexualidade e reprodução, estamos sempre a voltar a este fulcro, e é isso que permite depois fazer outros passos importantes. Mas depois havia esta questão estratégica política, que era perceber o que é que podia ser interessante em termos de movimento LGBT também, enquanto prioridades. E aí a pergunta ia sempre parar a esta, que era: para que é que o Estado precisa de informação sobre quem é que é homem e sobre quem é que é mulher? E eu lembro de fazer eu próprio esta pergunta em muitos fora, e de ter respostas muito diversificadas para as estatísticas. Era uma delas que aparecia muitas vezes, mas parece-me que falta aqui faltava aí talvez um raciocínio mais de longo prazo, não é? Que era dar a perceber qual era o objetivo também das estatísticas, não é? E de facto, na lei, o Estado precisava muito de saber quem é que era homem e quem é que era mulher para controlar a sexualidade e a reprodução, ou seja, para decidir quem é que casa com quem é que é pai e quem é que é mãe.
Basicamente, a própria lei era isso que exigia e era para isso que precisava desta informação. E, portanto, isso torna a estratégia, permite direcionar a estratégia para questões como casamento e parentalidade, ou seja, questões que, de alguma maneira, no movimento LGBT nós tínhamos o privilégio de poder contribuir para a dissociação de uma quantidade de conceitos. Uma quantidade de conceitos que fazem parte de um sistema bem ordenado. E a dissociação de casamento, reprodução, parentalidade e sexualidade que estavam muito juntos em termos de lógica do próprio sistema. Portanto, para dar um bocadinho isto, era uma possibilidade que nós conseguíamos ter e foi esse o objetivo também da estratégia que foi definida em termos de intervenção no movimento LGBT, nele em particular. E, portanto, questões como casamento de pessoas do mesmo sexo foram importantes também para realizar mudanças ou talvez concluir mudanças legais que pareciam já ter acontecido, porque a igualdade no âmbito do casamento entre homens e mulheres já existia legalmente, ou seja, já estava estabelecida na lei, o que não significava, evidentemente, que estivesse estabelecida na prática, nem está hoje em dia. Mas este passo adicional, que era o passo de remover de todo a necessidade de diferenciação de sexos no âmbito do casamento, ajuda a transformar e a apropriar esse casamento. O casamento que, como nós sabemos, tem uma história particularmente negativa no que diz respeito ao género e à desigualdade. Mas era uma forma também de reafirmar, de voltar a afirmar e de insistir ainda mais nessa completa ausência de papéis diferenciados para homens e mulheres no âmbito do próprio casamento. E mais do que isso, no que diz respeito à parentalidade, a mesma coisa, não é? Também os papéis de pai e de mãe poderiam e deveriam ser altamente questionados. E aí, eventualmente, poderá ainda haver algumas dificuldades de ligação com movimentos feministas, mas pode ser interessante também explorar isso um bocadinho mais. Mas referi de qualquer maneira uma questão importante, porque em relação à provocação da paridade, a provocação não tem naturalmente a ver com a lei da paridade que existe e que está em vigor, nem com leis que venham a estabelecer cotas máximas para homens em empresas, etc. Não é? Portanto, em relação a essas leis são absolutamente fundamentais e têm sido fundamentais. Aliás, no que diz respeito à coadoção em casais do mesmo sexo, para vos dar um exemplo de aplicação concreta, não sei se lembra, em 2013 houve um primeiro projeto que foi aprovado na Generalidade, depois foi um processo complexo, mas a primeira aprovação aconteceu com votos favoráveis, nomeadamente deputadas e deputados do PSD, e só para situar, 1/3 do grupo parlamentar era constituído por mulheres e 2/3 por homens, portanto. Depois a votação na coadoção foi exatamente o inverso, 2/3 de mulheres, 1/3 de homens. Isto para mostrar, enfim, para reforçar um bocadinho aquele meu preconceito em relação às mulheres saberem mais da vida, pronto. Mas de qualquer forma, essa lei evidentemente foi e é importante. Agora, em relação à parentalidade, há muita coisa a dizer. Eu julgo que vale a pena falar um bocadinho mais sobre isso, lançar alguns desafios mais para o futuro. Portanto, se calhar mais do que as questões que de facto levaram a mais separações no passado, eu gostava de deixar algumas pistas para o que pode acontecer, mas também, sobretudo, algumas provocações. Uma tem a ver com a parentalidade, de facto, e nós sabemos que houve uma invenção social e legal da própria biologia com base na própria desigualdade de género e com base no controle da sexualidade e da reprodução, e com esse objetivo. Ou seja, a biologia aparece de repente como uma justificação para leis, nomeadamente que estabelecem maternidade e paternidade, mas são leis que são feitas tipicamente por e para homens, porque foi assim que o sistema foi construído, efetivamente. Ele está a ser transformado aos poucos, mas a construção foi assim. E, portanto, necessariamente desvalorizam, evidentemente, a experiência da gravidez desde logo. Porque a experiência da gravidez é uma experiência que tipicamente homens não têm, homens transexuais poderão tê-la, mas tipicamente os homens não a têm. É claro que as mulheres também não a terão, mas, mais uma vez, é essa impossibilidade, não é, que faz com que mais facilmente se desvalorize essa experiência. E, em vez disso, se procure, de alguma forma, na própria lei, sobrevalorizar, e, aliás, sobrevalorizar, em vez dessa experiência, células, nomeadamente um óvulo e um espermatozoide, que são, de resto, transformados em equivalentes. E, portanto, subitamente, a experiência da parentalidade, na lei, é definida em função de uma genética, em função de células,
que são estabelecidas como equivalentes, permitindo, por um lado, chamar a atenção para o papel de homens na parentalidade e, portanto, contribuindo de alguma maneira para uma tentativa de igualar responsabilidades parentais entre homens e mulheres. Portanto, tem um efeito positivo, mas tem um efeito particularmente negativo, que é a de dar a ideia de que, de facto, os homens são igualmente necessários na reprodução, tal como as mulheres, e, portanto, desvalorizamos precisamente a experiência da gravidez. Não é preciso uma mulher e um homem para ter uma criança, é preciso uma mulher e um espermatozoide. O resto do homem é completamente descansado. É completamente descansado. E só para ter uma noção, são 200 a 600 milhões de espermatozoides por ejaculação. E, portanto, não há poucos. Vale a pena situar-nos. No entanto, temos leis que, mais uma vez, poderiam eventualmente até querer proteger mulheres, como a privação oficiosa de paternidade. A privação oficiosa de paternidade é levada a cabo pelo Estado português. E enquanto não havia procriação medicamente assistida para mulheres lésbicas em Portugal, o que acontecia era que, se houvesse inseminação noutros países, o Ministério Público ia mesmo abrir uma privação. Ou seja, ia tentar descobrir qual era a origem do espermatozoide, para o salvaguardar, porque qualquer espermatozoide, naturalmente, será sagrado. Portanto, claro que, por um lado, poderia ser visto como uma forma de proteção de mulheres que engravidam e que querem, de alguma forma, responsabilizar o dono do espermatozoide. Ainda assim, a questão é que esta atribuição nem sequer é feita por vontade da mulher. Ela é feita obrigatoriamente numa lógica de tentativa de proteção de uma criança que subitamente vai necessariamente ficar vinculada à origem do espermatozoide, sendo que essa pessoa pode não ter nenhum tipo de vontade de vínculo de resto. Portanto, há aqui um problema que tem a ver com o tal sistema anterior e com a lógica do espermatozoide que se calhar vale a pena pensar. Outra é a presunção de paternidade, porque tipicamente nós temos necessariamente um automatismo, não é? O pai é suposto ser o marido da mãe, não é? Temos isto ainda na lei. Felizmente já conseguimos estender isto no que diz respeito à procriação medicamente assistida a mulheres, mas mesmo assim não é bem assim, porque não há uma presunção, há um consentimento e é esse consentimento que estabelece a parentalidade. Portanto, a presunção não existe. Porquê? Porque não há ficção do biológico num casal de mulheres. Porque o que interessa não é a biologia, afinal, o que interessa é a ficção da biologia. O que interessa é que se possa acreditar que a biologia esteve lá. Porque ninguém vai fazer testes de ADN, lá está, para ter a certeza que os pais são mesmo pais, não é? E, no entanto, sabemos perfeitamente quem são os pais e não vamos à procura e não estamos desesperados à procura disso. Há quem levante estas questões, especificamente nos casos da DNA, que é uma questão que também vale a pena se calhar pensar. Mas, de facto, a verdade é que todo o sistema foi desenhado com base nesta lógica. E, portanto, a adoção também era na lógica do tentar garantir a ficção do biológico, ou seja, pelo menos tentar garantir que pode parecer que aquela criança, de alguma forma, tem uma origem biológica naquelas duas pessoas. A ficção acima de tudo. A ficção acima de tudo na DNA anterior também. A procriação medicamente assistida só existia para casais de sexo diferente. Portanto, só uma mulher que estivesse casada, unida de facto com um homem, é que podia ter acesso nomeadamente, à inseminação artificial, ao tal espermatozoide. Ou seja, para isso era preciso estar casada com um homem ou unida de facto com um homem, para que, mais uma vez, se pudesse garantir que não se perdia o papel importante dos homens nesta coisa da reprodução. E, portanto, esta lógica toda esteve muito presente e ainda está presente em algumas questões da própria lei. E, portanto, eventualmente ainda pode haver aqui alguma margem para colaborações, para encontrar alterações que possam ter impacto no próprio sistema. É verdade que depois, em 2016, finalmente isto mudou, no ano passado, em 13 de maio, faz um ano, podemos celebrar a uma tolerância de bom por causa disso, não é? E vamos, de facto, e não só, mas temos na PMA, de facto, de alguma maneira, esta possibilidade de garantir, por um lado, a autonomia de mulheres na reprodução, portanto, e esta falta de equivalência, ou seja, a partir do momento em que passámos a ter, nomeadamente, mulheres solteiras, divorciadas ou viúvas, a ter acesso para além dos casais de mulheres e para além de termos o reconhecimento dos casais de mulheres enquanto mães, de facto passamos a ter uma alteração importante do sistema. No entanto, esta questão não foi uma questão que tivesse mobilizado particularmente organizações feministas, há exceções evidentemente, mas muitas não se mobilizaram em relação a esta questão. E ela, a mim, pareceu-me sempre absolutamente fundamental, mas
mas lá está, eu separativo lésbico a falar. Depois, outra questão complexa é a estação-substituição, e pode ficar também um bocadinho como provocação, mas a verdade é que em 2012, portanto, há 5 anos, houve uma primeira tentativa de aprovar projetos de lei. Em 2012, o que foi recusado no Parlamento também foi o alargamento da PMA a mulheres solteiras e aos casais de mulheres. Ao mesmo tempo, foi votada a possibilidade de estação-substituição, com projetos do PS e do PSD na altura. Ou seja, naquele momento decidiu-se que os outros lésbicas podiam finalmente ter utilidade, mas ter utilidade apenas para realizar projetos parentais de casais heterossexuais. Porque não podia servir para ir buscar um espermatozoide para que a lésbica pudesse ter o filho, não é? Portanto, isto mostra também bem onde é que estamos em termos de pensamento sobre a parentalidade. E mais, mesmo em 2016, foram aprovadas no mesmo dia, de facto, porque também houve um projeto em relação à estação-substituição. Pois, em termos mediáticos, a visibilidade da questão do acesso à procriação medicamente assistida por mulheres foi muito reduzida comparativamente com a questão da estação-substituição. Porque, mais uma vez, a estação-substituição é vista como sendo uma coisa para dar filhos a homens. E, portanto, obviamente, muito mais importante do que qualquer outra. E, portanto, esta é, de facto, continua a ser a forma de funcionamento político e mediático, não é? E vale a pena chamar a atenção para isto. E também para a questão da adoção ter sido sempre particularmente visível, ao contrário da questão da PMA. Portanto, aí a ILGA fez um trabalho louco para tentar dar visibilidade a esta questão da PMA, porque nos pareceu sempre absolutamente não só fundamental, como para além disso subvalorizada e subrepresentada face às demais. Seja como for, temos um novo paradigma agora, não é? Portanto, em vez dos direitos de pais e mães entre parentes, conseguimos, de facto, dar uma forma de conseguir sobrepor a lógica dos direitos de crianças. Portanto, isto também é uma mudança de paradigma, que ainda está em curso, e é importante voltar a pensar a parentalidade a partir daqui, a partir deste novo paradigma, e recusando precisamente esta lógica de simetria entre homens e mulheres, que de alguma forma não existe na realidade. E, portanto, eventualmente, o que se pode pensar, e isto aqui é uma provocação para a eventual reflexão, é em reinventar também a parentalidade. Desde logo quando a adoção como modelo, ou seja, a adoção como a lógica de parentalidade positiva, que é aquela que respeita efetivamente os direitos de criança. Porque não é necessário não ir à procura do dono do espermatozoide para obrigar necessariamente o dono do espermatozoide a ser, entre aspas, pai. É obrigar a que haja um compromisso consciente e perene, obviamente, das pessoas que se definem enquanto mães ou enquanto pais façam uma criança. E esse compromisso é que se pode chamar, entre aspas, adoção. A lógica da adoção é essa, não é? Portanto, essa de facto seria a lógica que me parece fazer sentido neste momento. Outra é quem é que pode adotar. Isso é aquilo que o Estado faz. O Estado restringe quem é que pode adotar, desde logo, não é? E, portanto, poderá permitir-se, por exemplo, a estação-substituição, não é? Isso significa que a pessoa que é engravida, não é? Vai, no fundo, definir que quem pode adotar aquela criança serão as pessoas para quem essa estação se destina, não é? É claro que, em geral, a própria pessoa quererá adotar a criança, ou seja, quererá ser efetivamente mãe, não é? Mas aqui tentar estabelecer um paralelo, isto é uma provocação, insisto, mas com a interrupção voluntária de gravidez, que é permitida até às 10 semanas, em Portugal, por vontade da mulher, ou seja, é possível interromper uma gravidez por vontade da mulher, ponto, até esse período. Eventualmente, uma outra escolha, que pode ser feita também por vontade da mulher, é como prosseguir essa gravidez. Ou seja, quem são as pessoas que potencialmente poderão adotar, ou seja, ficar responsáveis por essa criança. Sendo que depois, a meu ver, isso tem sempre que ser confirmado pelas próprias pessoas. Mas dar o poder de decisão sobre potenciais adotantes a quem engravida, eventualmente pode alterar completamente este esquema. E, portanto, isto é uma provocação mesmo, mas é para tentar gerar um bocadinho de discussão e mais umas provocações. Questões trans e intersexo também. Antigamente, o Estado precisava do sexo legal para saber quem é que casava com quem é que era pai e quem é que era mãe. Já não é assim. Atualmente, o Estado precisa de informação sobre o sexo legal, sobretudo até para medidas de discriminação positiva, ou seja, para medidas que garantam que não há discriminação. E estas leis que garantam precisamente a participação de mulheres aos mais diversos níveis. Portanto, neste momento,
Em relação ao reconhecimento da identidade de género, já é mais fácil, obviamente, retirar requisitos, não é? E está-se a caminhar também nesse sentido. De alguma maneira, isso só pode, no máximo, é pôr em causa a questão da representação, mas não parece que isso seja relevante. E, portanto, neste momento, a necessidade do Estado em relação ao sexo legal parece-me ser, sobretudo, em relação a dias de discriminação positiva, e isso liberta muito mais as pessoas trans e permite muito mais um reconhecimento com base, de facto, na autonomia e na autodeterminação da identidade. Depois, há claro que é sempre uma discussão em relação ao eventual reforço ou combate à desigualdade de género, do facto das pessoas trans, isto sempre gerou alguns desencontros, porque será que estão a reforçar de alguma maneira o papel de género, será que não estão? Bom, é evidente que todas e todos nós somos vítimas do género, ou seja, ninguém é imune ao género, não é? Nós, até inclusivamente, em relação à tal orientação sexual, que não será uma escolha, mas efetivamente nós sabemos muito bem o que é que são homens e mulheres e funcionamos com essas categorias, não é? E, portanto, as pessoas trans não são nem mais nem menos imunes ao género do que todas as outras, não é? E, portanto, esta questão sempre pareceu complexa e difícil de justificar. Ainda assim, é verdade que há experiências diferenciadas de discriminação. É evidente que as pessoas trans são alvo de uma discriminação muito específica que passa muito também pela questão da expressão de género, mas não só, passa pela identidade, evidentemente. E, portanto, aqui parece-me haver, sobretudo, espaço de aliança, ainda que deva ser cuidadosa. E depois há a questão em relação à questão intersexo, porque não há, efetivamente, dois sexos, não é? Há tantos sexos quanto pessoas, cada pessoa tem o seu. Eu passava a vir a dizer isto, mas podemos sempre garantir que duas pessoas não têm sexos iguais. Não existem sexos iguais e, portanto, na realidade, em relação às pessoas intersexo, é só reconhecer precisamente isso e garantir que não há mutilações à nascença, que é o que já está a ser neste momento proposto, de resto, e a ser discutido, e que, de qualquer maneira, pode também ser incorporado de alguma forma por organizações feministas, não é? Portanto, julgo que há potencialidade para encontros. Depois há questões que podem gerar mais ou menos desencontros. Uma delas é a linguagem inclusiva. Nós hoje, eu estou a falar no feminino e no masculino, gosto muito de falar no feminino e no masculino, posso falar só no feminino também, não é? Acho que é uma boa alternativa, mas acho um bocadinho perigoso formulações de linguagem que tentem apagar de alguma forma ou elidir o género. Porque apagar o género, apesar de parecer ser mais inclusivo, porque há pessoas que não se identificam como homens ou enquanto mulheres e, portanto, é importante que essas pessoas sejam de alguma forma representadas, tem um custo, e tem um custo importante em termos de visibilidade para as mulheres. E depois, esta decisão, ou seja, sobre a linguagem a utilizar, passa por um diagnóstico, que é o diagnóstico de onde estamos em termos de sexismo. Ou seja, qual é a importância da linguagem neste momento em termos de visibilidade que é dada às mulheres. E eu aqui tenho uma posição, que não é necessariamente partilhada com todas vós, mas pode eventualmente ser. A mesma coisa no que diz respeito a uma lógica mais queer, e aqui é a tal separação academia-ativismo, não é? Eliminar categorias, não é? Tentar esbatê-las, pode ser obviamente interessante do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teórico e sobretudo como perspectiva de longo prazo. Em termos estratégicos, de facto, eu sou um essencialista estratégico, eu acho importante que as identidades sejam bem marcadas e bem vincadas para se reivindicar direitos e alterações. É claro com esse objetivo de longo prazo, mas fica também essa. E mais uma vez pode esbater a questão do género, ou seja, e isso parece-me particularmente importante. A mesma coisa no que diz respeito à questão do poliamor, que é uma questão que tem aparecido e que tem sido discutida em vários fora. Parece-me que, evidentemente, questionar a organização da sexualidade é sempre importante e dos relacionamentos, mas ainda assim perceber que nós vivemos, pelo menos na minha perspectiva, num plano de grande desigualdade de género, o que significa que, por exemplo, qualquer medida legal que passe por tentar, de alguma maneira, alargar o conhecimento, não é? Pode gerar grandes riscos, havendo a desigualdade de género que existe na nossa sociedade hoje. Portanto, mais uma vez, esta tal diferença entre academia e ativismo, não é? E depois, claro, a questão da paridade que eu já referi, mas ainda assim o que é importante aqui é o diagnóstico, de facto, é perceber qual é o peso do sexismo, e aí acho que há toda a vantagem em haver encontros, em haver alianças, e acho que
tal como de alguma maneira o movimento LGBT pode informar algumas estratégias que podem até ser mais dirigidas em termos de mudança, em termos de igualdade de género, também é muito importante que não se perca o peso do género no movimento LGBT. E isso é sempre um medo que eu tenho, é que as reivindicações não sejam socialmente lésbicas. Eu tinha sempre uma regra, que era se as reivindicações são particularmente defendidas por lésbicas versus reivindicações que são particularmente defendidas por gays, devemos ir sempre às das lésbicas. Portanto, é uma regra que funciona sempre. A sério, funciona sempre. Porque de facto, há uma noção muito mais enraizada da ligação entre género e sexualidade. E, portanto, isso ajuda a tornar a luta mais eficaz. Portanto, este é o meu preconceito com as várias reivindicações. Muito obrigada. Muito obrigada aos dois. Eu não tinha só. Muito obrigada, foi excelente e também suficientemente complementar em lógicas um bocadinho diferentes, mas eu ia só, antes, já queria mesmo passar à Assembleia a palavra, mas gostava também já de lançar algumas questões para debate e depois também poderei ter a oportunidade eu própria de falar de algumas das questões que foram levantadas. Mas uma das questões que eu gostava também de ver colocada era a questão das diferenças dentro do próprio movimento LGBT e dentro do próprio movimento feminista. Ou seja, será que naquilo que eu me lembro dos vários momentos em que houve estratégias de abordagem, por exemplo, das questões do casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc., bastou haver mais diferenças dentro do movimento LGBT do que entre o movimento feminista e o movimento LGBT. Portanto, eu diria o mesmo relativamente às questões do feminismo, até que ponto é que as correntes diferentes têm mais peso do que as diferenças entre os dois grupos. Até porque, evidentemente, a raiz é evidentemente a mesma e é, como tu colocaste muito bem, Paulo, não é? A questão da sexualidade e da reprodução é o quilo, não é? O quilo do ponto de vista, mas é também depois o que, na diversidade dos movimentos, depois há as separações. E, portanto, outra questão que eu gostaria de vos colocar é o que é que tem corrido mal e o que é que tem corrido bem. Não é? O que temos feito nestes caminhos, quer dos feminismos, quer dos movimentos LGBT. Portanto, o que é que tem corrido bem e o que é que tem corrido mal? Parece-me que é importante que nós façamos este diagnóstico também para coisas futuras, não é? Assim, muito rapidamente. E depois, como alargar o campo da ação, não é? Portanto, no fundo, nós temos, será que, por um lado, nós vemos cada vez mais jovens a integrar o campo, não é? Os dois campos. Mas será que efetivamente esse alargamento é mesmo real? Será que estamos mesmo a conseguir incluir mais pessoas? Ou será que esse movimento é ainda muito circunscrito do ponto de vista, por exemplo, social, não é? Do ponto de vista das questões das desigualdades sociais, digamos assim. Pronto, era só isto. Mas já é muita coisa, mas não tenho toda a liberdade para não responder às questões e para, se calhar, responder às questões mais desafiantes que podem ser colocadas pela Assembleia. Portanto, agora, quem quer falar, quem quer levantar questões, foram extremamente ricas as duas intervenções e também o Paulo também levantou várias provocações que eu acho que são muito interessantes nós, enfim, de se falar. Quem é que quer avançar? Mas aí muitas caras, porque daqui deste lado achei eu que seguiram sempre com muito interesse o que foi sendo dito, não é? Haverá concordâncias, discordâncias, perguntas, coisas provavelmente também a clarificar, não é? Foi tão esmagador assim? Ok. Eu gostava de se identificar, por favor, está bem? Se não ouviram, digam, por favor. Às vezes falo para dentro e baixo, como dizem. Meu nome é Rita Paulos, eu sou ativista LGBT já há quase 20 anos, sou em 98 e justamente pela ILGA, fundei um grupo de jovens. E eu venho
só trazer alguns contributos, acho que houve muita riqueza aqui nas apresentações, mas se calhar também há algumas omissões ou algumas outras perspectivas que se pode trazer aqui desta questão. E tenho que apresentar também que a minha especialização em área onde eu trabalho também é igualdade de género, portanto fiz uma dissertação e mestrado na área das questões da cultura e da biologia, que me interessavam muito e que foram muito importantes também para a forma como eu tenho trabalhado todas as questões neste chapéu de chuva, ou seja, integrando as questões da LGBTI. E só assim alguns pontos que eu acho que valia a pena também referir. Por exemplo, no movimento feminista, uma das coisas que acabou por se criar também, para além da questão do lesbianismo como uma posição política, que tem de ser separada da questão da orientação sexual, porque a maior parte das pessoas, os seus afetos não têm nada a ver com sou mulher e não quero nada dos homens, tem a ver com o que sentem, ponto. Simplificar isso, porque obviamente depois outras pessoas têm posições de facto intencionais, mas isto estamos a falar de coisas que são muito genuínas, muito intrínsecas às pessoas, na maior parte dos casos. Não é? Pronto, mas lembro-me que quando se começou a falar da invisibilidade das lésbicas no movimento feminista, até houve um certo cuidado de salientar que houve uma série de sufragistas e algumas muito importantes que eram lésbicas, que se sabia que eram. Portanto, as lésbicas sempre tiveram no movimento feminista, não tiveram foi a explorar as suas questões e as suas preocupações. Quando a Manuela fala dos anos 80 também, e os 70 um bocadinho, do que eu me recordo, e corrijam, estamos a falar com especialistas nesta área também, a questão até não era só as lésbicas, eram as mulheres negras, eram as mulheres proletárias, portanto havia uma essencialização do que era ser mulher, estava muito restrito um tipo de mulher heterossexual, branca, burguesa, primitiva. E essas questões foram levantadas justamente nessa altura, que era preciso ter em conta as preocupações das várias mulheres, porque elas eram muito diversas. Em Portugal, e eu tenho que explicar, eu tenho agora 39 anos, portanto eu não venho de uma velha guarda, não estava nascida sequer no 25 de Abril, nasci em 78, e eu tenho a minha formação feita em Inglaterra e ao mesmo tempo que estou a fazer formação em Inglaterra, estou também a criar o que veio a ser a Rede Execo, que é a Associação Juvenil LGBTI. E eu venho para Portugal e acabei por não me inserir muito nos movimentos feministas, mas sempre me considerei feminista. Isso era tácito e era a área de especialização que eu acabei por trabalhar. E eu rapidamente integrei estas questões numa perspectiva que eu fui sempre trabalhando na Rede Exec. Fui trabalhando depois quando saí da Rede Exec e comecei a ter trabalho mesmo profissional e não voluntário nestas áreas. Tinha a ver com as questões da expressão do género, justamente, e por isso é que eu também em Portugal fui uma das pessoas que finquei o pé que a expressão do género tem de ser falada, e posso explicar depois também porquê. As questões sempre para mim tiveram em comum, portanto, e muito com a perspectiva do que foi aqui falar, que é também as minhas colegas da casa aqui, nós temos feito formação e muitas conversas internas, elas são testemunhas que a questão da reprodução e da biologia eu expliquei que é o unificador, mas há aqui outros, e para não me alongar, há aqui outras questões que são importantes. E uma delas tem a ver também com todas estas correntes, e Butler, obviamente, que é muito importante e por aí adiante, em relação à biologia e ao corpo. E eu recentemente é que me dei conta de algumas situações, para já destes caminhos paralelos sem diálogo, eu já referi isso muito recentemente, e escrevi recentemente um texto justamente porque neste momento no Reino Unido explodiu um conflito imenso, nomeadamente entre feministas e pessoas que defendem as pessoas trans. E não é por acaso. E essa questão tem a ver com levar-se também a questão da construção do sexo ao extremo, que é ao ponto que o corpo já não interessa para nada, mas como nós sabemos, o corpo interessa porque tem a ver com a questão da gestação e da alimentação. E parece que alguns grupos não estão conseguindo arranjar um meio termo. Para mim, esse meio termo sempre existiu. As pessoas LGBT intersexo também visibilizado, as LGBT foi sempre sobre a questão que o Paulo já disse, que é a forma como nós estamos a funcionar não corresponde. E eu sempre expliquei que até às vezes para criar uma inclusividade que nós podemos considerar todas as pessoas homossexuais ou bissexuais transgênero, não transexuais, porque estão a quebrar as normas. E qual é a norma? A norma é que um homem
vai casar-se e apaixonar-se por uma mulher. A norma é uma mulher que vai se apaixonar por um homem. Portanto, isto são papéis de género também, aspas, ou normas de género, são cuidados e normas como papéis de género. E depois a questão de ter tem a ver tudo com isto. Portanto, o sistema todo é o mesmo. A partir do momento em que não te comportas de determinada maneira, que são as nossas normas, para o corpo que nós vemos que é, ou parece-nos ser, depois é essa questão, não é? Os corpos não são totalmente visíveis, porque nós, na maior parte do tempo, estamos com roupa. Mas a percepção que eu tenho de qual é o teu corpo determina como é que eu te vou tratar, ou o que é que eu acho que tu podes fazer, ou qual é a tua função no sistema que nós temos. E as pessoas T, claramente, são discriminadas por isso, ou seja pela identidade, ou seja a expressão de género, porque a expressão de género, no fundo, é a mesma coisa das mulheres agora usarem calças. Portanto, são coisas que têm a ver com a época, a cultura e aquilo que nós aceitamos ou não, ou coletivamente achamos que é o correto. O que é que aconteceu? Com esta questão de o género ser aglutinador e deixar-se falar do sexo, e por isso é que depois ainda por cima, eu peço desculpa e não matar ninguém que eu tenha feito aqui, eu estou constantemente a apanhar discursos incoerentes em que dizem o género, como se o género fosse a questão mais importante em relação à pessoa, e depois a seguir dizem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, se o género é o mais importante, e eu já vou explicar se eu estou a ser confusa, então é o casamento entre pessoas do mesmo género. E o que tem havido é que as pessoas do movimento trans, ou pessoas que, e não é mal intencionado, na minha opinião, estão a usar o género em substituição do sexo, e o sexo deixou de ser importante. Só que voltamos ao quê? Voltando à essência da edição. Então, o que é o género feminino? O que é o género masculino? O que é que me faz definir enquanto homem ou mulher? E não é por em causa de maneira nenhuma a autodeterminação ou a autonomia das pessoas definirem quem é que são. Tem a ver com os riscos, e para mim, os encontros são encontros, e o encontro mais importante para mim está a ser este, que é conceptual. E eu já estou mais ou menos a perceber qual é a origem, quem é que são as pessoas que começaram a usar o género em vez de sexo em determinados contextos, e, por exemplo, dizer discriminação em função do género e dizer discriminação em função do sexo significa a mesma coisa, ou não? O que é que estamos a referir? Mas acho que está a criar um problema que vai, no Reino Unido acabou de explodir e está a ser aproveitado para transfobia, que ainda é negativo, e ao mesmo tempo estamos a ter pessoas a dizer, e isto foi relatado até por uma conhecida minha, que até tentar envolver muitos movimentos feministas e passou pela Rede Exec, uma pessoa mais nova, adolescente, que disse que chegou a estar num grupo e que não queria deixar falar sobre menstruação, nem vulvas, nem o que fosse, porque estava a ser essencialista em relação ao corpo. Pronto. E para mim a minha grande preocupação é esta. E principalmente porque, em termos pedagógicos, quando eu assento o meu trabalho de igualdade de género e incluo as questões LGBTI, se nós deixarmos de dar importância ao corpo e não nos deixarmos reconhecer que há vários corpos de mulheres, de homens, há vários corpos que são as pessoas intersexo e há vários corpos que são as pessoas que têm os corpos transformados de alguma maneira. Portanto, eu acho que não é preciso ir tão longe. Depois temos estas questões que foram bem faladas, que foi a exclusão, o movimento feminista, pelos vistos, eu não senti porque não estive envolvida, e posso dizer que na Rede Exec, enquanto eu estive com alguma presença, sempre as direções foram extremamente paritárias, tivemos a maior parte do tempo mulheres presidentes, e eu notei na altura que isto foi em 2002, 2003, que foi uma coisa importante na altura, só que o SAF, a ILGA não era ainda tão inclusiva em relação às mulheres, e eu, como estive quase desde o início, também vi o processo que houve. Mas só para fechar, era para dizer que há estas questões, sim senhora, de não inclusão. Eu tinha a percepção que havia diálogo, até porque eu sempre vi o movimento feminista, a UMAR é um exemplo fabuloso, portanto aqui há de elogiar totalmente a UMAR, e eu já estive em formações da UMAR e percebo e vejo que sabem do tema LGBTI, mas a minha percepção foi que este diálogo tinha sido feito, que as coisas estavam pacificadas, que não havia problema, que a questão era mais, estão-nos a roubar recursos, estamos a meter numa área que é nossa. E eu cheguei a ter na Comissão para a Igualdade de Género, porque eu fui para lá trabalhar estas questões e foi uma resistência tremenda às questões LGBTI, que tem várias explicações, e uma das coisas que diziam, a certa altura, no contexto, uma pessoa que é muito importante na história da SIC, uma pessoa mais velha, entre aspas, ou com mais idade, que era não tem de estar nestas questões porque há homens. Somos homens gays, não é? E eu tentei explicar então esta estrutura toda do sexismo e que o problema era já todo mesmo. Obviamente que na homofobia também há uma componente de nojo
conjunto, né? Em relação ao lado sexual, mas de Rita, vai acabar, desculpe. tem a ver com as papéis de género, não faz mal. É ficar mais pessoas. Tem a ver com as papéis de género e eu acho que o ponto era importante que fosse feito por aí, porque nós conseguimos trabalhar em conjunto sem ser de formas de vossa vontade. Obrigada. Obrigada, Rita. Bernardo, sim. Bernardo Coelho, sou investigador do CIEG. Bem, não sei se são bem questões, são comentários, não sei, são dois, não sei onde é que acaba um e começa o outro, mas vou começar por uma ponta. Primeiro tem a ver com os desencontros, não é? Os desencontros entre o feminismo e os movimentos LGBTI e mais. E eu estava a pensar que este desencontro tem uma raiz muito profunda e tem se calhar uma raiz muito profunda até no movimento feminista, ou nos movimentos feministas, desde logo, começando logo pela própria história do feminismo e logo no sufragismo. Há uma cisão muito interessante no sufragismo britânico, portanto, estamos a falar final do século XIX, que separa, há uma espécie de ruptura entre sufragistas, que uma das protagonistas é uma senhora chamada Dora Marsden, que cria uma revista que é eminentemente literária, depois vai tendo várias roupagens ao longo do tempo, que é, primeiro começa-se por chamar Femininity, depois New Femininity e finalmente Egoist. Qual é a ruptura que se estabelece aí? É uma ruptura histórica que depois se vai reproduzir em 1980 ou na década de 80 com as chamadas sex wars, que é, no fundo, perceber qual é a importância da sexualidade para as mulheres e para as questões de género. E há uma ruptura muito grande porque o que é, digamos assim, advogado é, pela Dora Marsden e pelas outras pessoas que fazem, interessante, são homens e também são eminentemente mulheres, ou essencialmente mulheres, mas também alguns homens que escrevem para essas revistas, é perceber que a sexualidade não é necessariamente uma estrutura social, ou seja, não é ela própria uma fonte de opressão das mulheres, mas uma dimensão da vida cotidiana das pessoas, sejam elas homens, sejam elas mulheres, onde, obviamente, o género ou as relações de poder estão incluídas. E a partir daí cria-se uma grande decisão, dá uma sensação. E é esse desencontro inicial que raramente depois vamos tendo pontos de encontro, que vai estabelecendo raros pontos de encontro, até hoje. Não é? Porque ver a sexualidade numa lógica da opressão ou numa lógica exclusivamente do prazer separa demasiado das águas. Não é? E pode ser muito aí que está, se calhar, os desencontros entre os movimentos LGBT e o feminismo, porque há uma incompreensão, porque se calhar grande parte do pensamento feminista vem desta visão da sexualidade como opressão, porque uma sexualidade vista como uma imposição dos homens sobre as mulheres e, portanto, também ela própria uma sexualidade necessariamente heteronormativa, onde não há espaço para outros tipos de sexualidade e portanto, é exclusiva, exclui mulheres e homens que não se revêem nesse tipo de sexualidade e, portanto, os movimentos LGBT pertencerem a movimentos ou correntes de pensamento que os excluem à partida é uma impossibilidade, não é? Portanto, é contrariar, digamos assim, à nascença aquilo que se quer ser, não é? É aquilo que se deseja ser. E, portanto, acho que aí pode ser uma das fontes do desencontro, não é? E depois aqui, acho que sempre, em pano de fundo das duas comunicações, parece-me que esteve sempre a necessidade de mostrar a separação entre, digamos, quase três dimensões fundamentais, não é? O sexo biológico, natural, com que se nasce, o género e o desejo ou a sexualidade, não é? E manter esses três blocos, quer dizer, a este terceiro bloco podemos acrescentar outros, a família, a política, o corpo como ele é educado, como ele é constrangido, até na ênfase corporal, mas, quer dizer, vamos centrar-nos só neste exemplo da sexualidade que foi aqui mais trazido, de forma mais viva, digamos assim. Manter esses três blocos relativamente autonomizados é absolutamente essencial para percebermos também, não só como as identidades são construídas, mas como também são planos diferentes. Não é? A questão da intersexualidade joga-se no plano do sexo biológico e natural, e portanto tem mais um contínuo, sabemos nós hoje, do que um binário, não é? Mas é esse o plano. O do género é, se quisermos, a lógica do poder e da estruturação social. E depois temos a lógica do desejo, ou de outras, mas neste caso da sexualidade, a lógica do desejo, e como isso também nos constrói enquanto indivíduos.
Não é? E, portanto, acho que manter o alerta da existência desses 3 blocos relativamente autónomos na vida individual e na vida social é absolutamente fundamental. Mas pronto, era este o comentário, não sei se fez algum sentido ou não. Obrigada, Fernanda, fez muito sentido. Não é? Mais uma questão, pelo menos. Não tinha nada concreto. Obrigada. Boa tarde. Deixe-me só agradecer pelo vosso contributo. Obrigado, foi muito interessante. A minha questão é simples, no entanto, não tenho a certeza se é o conjunto de pessoas correto para estar a perguntar. Identificar, desculpe. Chamo-me Tiago Monteiro. Portanto, a minha questão é simples, não tenho a certeza se são o conjunto de pessoas correto para estar a perguntar, de qualquer forma. Eu gostaria de saber, em termos legais, ou seja, da legislação, que discriminação ainda existe entre homens e mulheres e entre pessoas heterossexuais e pessoas da comunidade LGBTQ+. Se existe uma discriminação grande, pequena, pronto. Que tipo de discriminação existe? Bom, então, se não temos mais questões, agradeço as três perguntas. É importante que dou inteiramente aos oradores, têm essa grande responsabilidade de também fazerem o que quiserem em relação às perguntas, na verdade, que é escolherem as que forem mais convenientes. Eu depois também poderei responder aqui qualquer coisa relativamente às questões, sobretudo da TMR. Queres começar? Então, como quiser. Olha, então, se me permitem eu começar já, porque não quero levar muito tempo, eu quero deixar as coisas mais difíceis aqui para o palco. É assim, em primeiro lugar, agradecer ao Paulo aquilo que ele chamou de provocações. Na prática, não é bem provocações, são questões sobre as quais nos temos que pronunciar e refletir em termos de futuro e de presente também. Algumas delas são problemas evidentes no presente e que também pode ajudar muito à evolução do pensamento feminista. E como dizia a Françoise Colin, uma das características dos feminismos é interrogar-se sempre sobre aquilo que até se considera adquirido. Não é? E lembro, por exemplo, a posição das feministas nos anos 70 sobre as questões do casamento, não é? E atualmente as posições das feministas sobre as questões do casamento, não é? São questões diferentes, há uma evolução, há uma certa continuidade na perspectiva, não é? Mas há abordagens diferentes. E por isso, tudo aquilo que eu não tenho capacidade, quero dizer, para me pronunciar sobre todas estas questões que tu colocas. Mas algumas, inclusive, são novas para mim. E outras são necessidades que me estão colocadas. Por exemplo, a linguagem inclusiva. Ainda há 2 dias, desculpem lá estas questões mais pessoais, mas ajuda também a compreender. Estive em Viseu, numa ação com jovens do 5º e do 6º ano. E pela primeira vez abordei para estes jovens e para estas jovens as questões da linguagem inclusiva. Mas ao mesmo tempo que estava a fazer isso, e até surtiu efeito, foi engraçado os jogos que fizemos, eu depois final disse assim, mas isto é uma geração que vai ter muito sentido, não é? Daqui a uns tempos, eles compreenderam esta questão bem, mas daqui a uns tempos manterem isto, e lembrei-me logo das novas perspectivas quando nós queremos desconstruir a dicotomia de género, não é? Quando nós procuramos na tal perspectiva de que não há, não sei explicar, do transgénero, na prática do transgénero, não é? Nós não precisamos efetivamente de não nos identificarmos nem como homens nem como mulheres. Então como é que isto funciona em relação à linguagem inclusiva? Quer dizer, há questões que nós têm sido campos de batalha nossos, mas que temos que pensar como é que isto vai ser também no futuro. E há uma questão que o Paulo disse com muita razão. É preciso analisar em cada momento os contextos das sociedades e entender como é que o sexismo, não é, atua
e em que é que nós nos devemos basear para o combate a esse sexismo. E se a linguagem inclusiva for necessária, muito bem, então que nós façamos disso também uma bandeira. Por exemplo, nunca tinha pensado nas questões do poliamor. Ou seja, nós fizemos debates no UMAR sobre as questões do poliamor. Eu embarquei, entre aspas, muito nessa perspectiva, inclusive eu e a Manuela Paes que dizíamos assim, mas nos anos 70 havia pessoal que já vivia em comum. Sim. E já vivia um bocado até nesse tipo de relacionamento. O que é que isto traz de novidade, não é? Mas depois uma companheira nossa que dizia assim, então olha lá, tu defendes a poliandria? É que o poliamor pode dar origem a uma poliandria oficializada. Como é que é? Era a Carla Cristância que me dizia isso. Então, como é que é? Tu estás assim a defender isso, então, e daqui a uns tempos é perfeitamente justificável que o homem tem, até porque em muitas situações de poliamor é um homem que tem várias mulheres, não é? Que conjuga e tal. Portanto, há realmente questões que nós temos que pensar melhor sobre tudo isso, não é? Eu agora não vou procurando, mas acho muito interessante que devíamos até, fica já aqui o desafio, tu não estás na direção da ILGA, mas como ativista e como és uma pessoa que tens pensamento sobre as coisas, podemos fazer, por exemplo, na UMAR, um debate sobre estas questões muito concretas. Como é que é com a procriação medicamente assistida, tudo próprio disseste, como é que é? Quer dizer, uma mulher aluga a sua barriga, claro, exatamente, para um casal que pretende, efetivamente, ter uma criança e não tem condições de ser de outra maneira. Mas qual é o grau de escolha que ela tem para prosseguir, para não prosseguir? Como é que... Quer dizer, há certas questões, independentemente de eu concordar com a procriação medicamente assistida. Agora, sobre as perguntas da Anália. As diferenças dentro do movimento feminista. Efetivamente, as diferenças têm sido muitas ao longo dos tempos e as diversas correntes podem, não só em termos teóricos, mas em termos de ação, criar até menos encontros, melhor assim, do que o movimento LGBT. Porque em certas circunstâncias estamos muito, precisamente pela contestação ao sistema de controle da sexualidade, de controle da procriação, etc. Quer dizer, há realmente questões que, reparem, do ponto de vista de questionar o sistema, de pôr em causa o sistema, não é? Porque eu ainda utilizo muito a linguagem patriarcal, embora saiba que, com certeza, historicamente, essa questão já não é muito correta, mas eu gosto de continuar a tratar a questão do sistema patriarcal. Há aqui questões muito em comum que nos unem. E dentro do movimento, dos diversas correntes do movimento feminista, pode não existir uma identificação tão grande, não é? Como em relação ao movimento LGBT e ao movimento feminista. Tudo depende da corrente onde nos situamos, não é? Porque há as correntes liberais, há outras correntes que têm, enfim, que têm outras perspectivas sobre o projeto emancipacionista em relação às mulheres. Portanto, acho que foi muito interessante isso e pensarmos sobre essa questão. O que é que tem corrido bem e o que é que tem corrido mal? Eu acho que o que tem corrido bem é nós termos sabido dialogar nos momentos certos e depois agir. Sem criar grandes atritos. Não quer dizer que não existam motivos para atritos, mas distinguir o que é essencial em cada momento, o que é que nos pode unir e como é que podemos agir. Isso tem sido de uma grande preciosidade, porque nós sabemos, inclusive, e há bocado a Rita Paulos falou muito bem, também esteve muito a sua intervenção com o que muitas vezes, em certas associações feministas internacionais, as divisões que existem em torno, eu não digo que seja de preciosidades, não quer dizer que não tenham razão de ser, podem ter razão de ser até do ponto de vista teórico, etc. Mas de saber existir unidade para, nos momentos certos,
agir, por exemplo, em França. Eu acho que o movimento feminista está completamente esfrangalhado. Não é? LGBT, eu não sei, mas o movimento feminista está muito esfrangalhado. Nós queremos ter, sei lá, um largo relacionamento com o movimento feminista em França e temos imensas dificuldades. Então, isto quer dizer que o nosso percurso também pós-25 de Abril talvez nos tenha dado outro, ou o facto de termos tido aqueles 48 anos de obscurantismo e depois termos passado por uma outra realidade, a necessidade de transformação que tivemos, tudo isso com certeza ditou que nós tivéssemos até algum pragmatismo, entre aspas, na forma de agirmos, do que associações em outros países. Parece que isto deve ser também ponderado dessa maneira. Raras vezes isto nós fazemos escolhas melhor, não é? Portanto, fazemos sempre pior, não é? Que é bom se alimentar. Como alargar mais os campos? Isso é realmente crucial. E aqui põe-se: que campos, para onde nos dirigimos? Normalmente nós temos tendência, em especial, uma associação como a UMAR, já com tantos anos de história, com algumas cotas que já cá não deviam estar, nós precisamos de alargar a gente nova. Bom, e sentimos que existe um terreno favorável para isso. Talvez nós não saibamos ainda como chegar a essas pessoas mais jovens. Como chegar. Mas temos campo para isso, e há campo. Mas há outro tipo de alargamento que me preocupa, que é o alargamento a outros setores sociais. Porque a UMAR tem as suas origens, setores sociais de diversos tipos, não é? E mulheres muito relacionadas com as questões, sei lá, da luta pelo direito à habitação, das creches, etc. Quer dizer, aqueles setores sociais que ganharam com o 25 de Abril porque lutaram pelas suas reivindicações, mas que hoje nós sentimos que a UMAR está muito afastada desses setores sociais, setores de mulheres trabalhadoras e assim. Agora vamos lá ver, isso faz-se assim de repente? Não se faz, até porque esses setores sociais, com certeza, não estão despertos como estavam no 25 de Abril, e sobre essas mulheres pesam situações tão pesadas neste momento, que é também difícil mobilizá-las para um ativismo em torno destas questões. Mas isso nunca nos deve, a meu ver, pensar que nós temos que ter mulheres de outros setores sociais e fazer e saber como chegar também até elas. E outra questão, pensar que o seu ativismo é necessariamente diferente do ativismo de qualquer uma de nós que já estamos nestas lides há muito tempo. Não é? E isso também acontece com as jovens. Acontece com as jovens. Porque quando, por exemplo, nós falamos do voluntariado dentro das associações, às vezes criticas, as pessoas vêm cá que é para arranjar um emprego. Já tenho ouvido algumas companheiras dizer isto. Mas é normal, é natural. É natural porque as pessoas até têm formações, até têm capacidades, gostariam de colaborar, mas têm como objetivo depois arranjar um trabalho. É lógico, isso é mais que natural. E se nós pensarmos que essas jovens têm que ser como nós, as tais cotas, desde os anos 70 andamos metidas no ministro até às orelhas e tal, ninguém resiste, ninguém resiste. Portanto, isso é preciso entender que há outras formas de ativismo que nós temos que ver de outra maneira. O que é que correu? O que é que correu mal? Não sei se mal a pena, mas não O que é que correu mal? Agora não consigo te lembrar. apetece. Agora não consigo lembrar. É certamente que houve coisas que correram menos bem, mas também neste momento não consigo lembrar. Uma área seletiva. Exatamente, estou numa muito positiva. Para terminar, em relação àquilo que a Rita Paulos disse, acho, para mim, eu acho que já me tinham falado deste conflito muito agudizado entre os feminismos e
e a população trans temos aquilo que nós podemos falar do transfeminismo, será isso? Eu já ouvi dizer que é isso, que é o que está a tentar propor e que supostamente aquilo que eu também propõe. Exatamente, Mas o como eu transfeminismo, ainda ou não li seja... nenhum texto a dizer o que é o transfeminismo e ainda não confirmei. Pois, mas de qualquer forma é um bocado a ideia, é um feminismo que está... É um feminismo que está para além dos géneros, está para além daquela dicotomia, não é? Sim, eu confesso, eu não sei o que é concreto. Já me falaram, já tive conversas e me disseram, isso está... Agora, o que eu acho no meio disto tudo é assim, é que em determinada altura criam-se fronteiras muito rígidas e há uma tentativa. Eu já ouvi dizer isso e depois fico muito chateada, porque eu sou uma feminista de segunda vaga, não é? Quando põe em causa o feminismo de segunda vaga, por isto, por aquilo, por outro, não quer dizer que não tenham razão. Mas quer dizer, não se pode deitar fora aquilo que também foi positivo. Nós não podemos entrar. Eu acho que a determinada altura é assim, isso não presta, acabou. Para. E agora partimos para uma coisa nova. E às vezes essas coisas novas também têm muito daquilo que foi conquistado anteriormente. E isso acho que muitas vezes faz parte de uma certa imaturidade. Imaturidade de quem está nesses movimentos e que não conhece o passado. Por isso é que eu gosto tanto da história. Porque se a gente não conhecer para trás, depois tem muitas dificuldades. O que eu tenho é disso, é de não haver uma contextualização dentro das questões que têm sido os feministas ou os feministas. Exatamente. Em relação às questões que o Bernardo coloca, achei muito interessante, porque realmente é assim. Nós temos a ideia que o movimento sufragista, ou o movimento de primeira vaga, não tratava das questões das sexualidades. Isso não é importante para elas, não é? Porque realmente elas tentaram as suas lutas noutras questões. E é o feminismo de segunda vaga, dos anos 60 e 70, que coloca as questões da sexualidade e que faz a verdadeira ruptura, não é? A verdadeira ruptura. Mas, de qualquer forma, é interessante nós percebermos que também o feminismo de primeira vaga não é homogéneo e que houve outras questões, não é? É como dizer que o feminismo de primeira vaga era tudo das mulheres já intelectuais, classe média ou alta, não sei o que mais, quando não é verdade, as operárias estiveram nas lutas sufragistas, etc. E o Tiago Monteiro, já se foi embora. Já não tenho paciência. Era uma pergunta tão fácil. Pronto, então eu. Mas a senhora ainda volta, não, que eu não é dele. Acho que sim. Pode ser que sim, que ele volte. Deixa-me popular. Exato. Não, mas eu também vou tentar ser mais ou menos telegráfico. Confesso que, como bom velho, gosto de ver Eurovisão. Mas deixa-me começar só por... Eurovisão, desculpa. É hoje. É hoje. Eu gosto. Pronto, mas começar bom, de alguma maneira pelas diferenças, não é? Exato, depois deixo esta questão para o final, não é? Portanto, em relação às diferenças dentro dos movimentos, é evidente que elas existem, não é? E é evidente que elas passam muito também por um lado, pelas ideologias subjacentes, não é? Pela visão do mundo e também pela comunicação que existe com outras organizações e porque no fundo o procurar, aliás, estar à procura de espaços de comunicação é realmente ajudar a informar, obviamente, ambos os lados, diferentes lados, não é? Em relação à eficácia de reivindicações. Portanto, é evidente que quanto mais... O ano 2007 foi um ano particularmente importante, por exemplo, para a ILB em particular, porque foi o ano para a igualdade de oportunidades de todas e todos e que permitiu uma interação sistemática com organizações de diferentes áreas de discriminação. Mas sistemática ao longo de um ano, e isso ajudou, obviamente, evidentemente, a construir com mais solidez, não é, as várias reivindicações. E isso é o tipo de trabalho que eu acho que tem corrido bem e tem corrido mal, eventualmente, não ter havido tanto, se calhar, como poderia continuar a haver, não é? Portanto,
eu acho que, apesar de tudo, é muito importante, de facto, a lógica de conversas, não é? De debate, de encontros, não é? Mas têm que ser alargados, não é? Não é só certamente a ilha e o mar, é isso, não é? É preciso mesmo uma lógica bastante alargada para se conseguir ter mais eficácia. E isso eu acho que se tende a perder. E mais, diria que no âmbito do movimento LGBT se tende a perder mais, porque há menos percepção da necessidade dessa ponte. Porque no momento da afirmação, não é? No momento da afirmação, isso aparece como prioritário, e aparece como prioritário o estabelecimento de alianças e de pontes. Mesmo, por exemplo, a afirmação institucional, na SIG, não é? Ela acontece na sequência deste ano, na sequência deste trabalho conjunto, na sequência dessa partilha, que permite que essa partilha seja mútua, efetivamente, ou seja, que as diferentes organizações das diferentes áreas de intervenção percebam a importância de trabalhar estas questões. E não só, e trabalhar estas questões no âmbito do género, porque foi isso que depois aconteceu, e é isso que está a acontecer, e foi isso que, do nosso ponto de vista, fazia sentido. Não um organismo autónomo, não é? Mas integrado no género. Mas há mais coisas que podem fazer sentido nisso, em relação ao alargar o campo de ação, nomeadamente, por exemplo, uma das coisas que tem caído sistematicamente, ano após ano, e que já na altura era altamente reivindicada, era uma lógica de uma lei quadro antidiscriminação, que pudesse, de alguma maneira, juntar as diferentes formas de discriminação e prever também proteções para a discriminação múltipla. E não só garantir, eventualmente, um único organismo, eventualmente a Procuradoria de Justiça ou outro qualquer, que possa, de alguma maneira, dar resposta a questões de discriminação por todo o país. E isso levanta problemas por causa das divisões que já existem. Ou seja, isso é particularmente difícil de conseguir, porque já há uma quantidade de organismos que já têm uma série de responsabilidades, e alterar a administração pública completamente para garantir isso é um enorme desafio político. Embora fizesse todo o sentido, e embora houvesse mais uma vez muito a ganhar em termos de luta contra a discriminação, porque aquilo que se vê, por exemplo, acontecer em França, quando se vê, ou quando há notícias que dizem que há muitos gays a apoiar Marine Le Pen, é evidente que a partir do momento em que sobretudo a partir do momento em que há mais direitos, e estamos a falar de homens que já têm mais acesso a poder, se não há de facto uma noção de partilha, não é? Não há uma noção de cruzar das várias discriminações, isso potencia efetivamente novas exclusões e bodes expiatórios que vão alternando, evidentemente. Portanto, isso continua a ser uma questão fundamental em relação ao futuro. Pronto, portanto, em relação ao que tem corrido mal, eu diria que não há mesmo assim debate suficiente e que eu temo que, inclusivamente, passa a haver cada vez menos em vez de mais. Portanto, esse é o meu receio daqui para a frente. Em relação por autossuficiência, ou percepção de autossuficiência. É porque em relação ao movimento LGBT, lá há uns anos atrás era incipiente, não é? Agora está afirmado, não é? Já tem uma presença institucional forte, portanto, isto é uma preocupação não só ao movimento LGBT, mais do que em relação ao movimento feminista, naturalmente, mas acho que é importante que o movimento LGBT comunique com o feminista para precisamente que estes encontros não se tornem desencontros. E precisamente para que depois, enfim, não se esteja necessariamente para além do feminismo no movimento LGBT, não é? Porque as feministas vão ser muito mal. Portanto, é evidente que é fundamental afirmar as experiências das pessoas trans, mas também que haja uma percepção das diferentes experiências que existem e que, nomeadamente, a desigualdade de género, não é? E que as reivindicações e as expressões e a linguagem, etc., são em função dessa. A é que é danoso. Claro que é danoso, mas é isso. Mas muitas coisas podem ser danosas aqui, atenção. Quando se fala, mesmo em questões que aparentemente geram algum consenso, como a prestação de substituição ou o trabalho sexual, etc., não é? A discussão que tem que existir, não é? É uma discussão que tem que juntar, por outra maneira, os riscos estão lá de haver danos, lá está. E é isso que eu acho que falta, de facto, em relação às questões trans, claro, que falta também, mas também falta em relação a outras. E em relação, por exemplo, à estação de substituição, que é uma questão em que, de resto, Tiago voltou, existe discriminação na lei. Há uma nova discriminação na lei, que é a estação de substituição, neste momento, só se tem acesso a casais heterossexuais. Portanto, no dia em que era suposto acabar a discriminação na lei, porque ia passar a haver PMA, que eu não chamo a estação de substituição PMA, atenção, eu chamo a estação de substituição uma coisa à parte. Educação medicamente assistida tem várias técnicas, e seleção especial, fecundação in vitro, etc. Pronto, e no dia em que era suposto acabarem as discriminações, foi introduzida uma nova.
foi um projeto que foi votado no mesmo dia para garantir essa introdução dessa nova discriminação, efetivamente, porque neste momento porque a partir do momento em que a estação de substituição é estabelecida como uma nova técnica de PMA, então aquilo que não faz sentido é que só seja reduzida para determinados casos e não para todos os casos que podem beneficiar da técnica, porque era precisamente essa lógica que se ia contrariar com o fim da discriminação da PMA. Portanto, há aqui um problema de base na lei que foi aprovada, que está em vigor. Ela foi votada, foi formulada, mas não houve uma reformulação no sentido do fim dessa discriminação. Portanto, ela mantém-se. Desde logo na lei existe isto. É claro que em termos de género existe muita coisa. Existe muita diferenciação entre mulheres e homens na lei ainda. E as questões da parentalidade são precisamente questões em que essa diferença está estabelecida, não em função de experiências como a gravidez eventualmente, mas em função de coisas chamadas maternidade e paternidade, que são um pouco incisivas, mais uma vez. Portanto, porque a lógica da parentalidade ainda não está sequer definida da forma adequada na lei. Nós estamos a mudar o sistema aos poucos, estamos a melhorá-lo, mas a lógica subjacente é que ainda não está incorporada e, portanto, ainda há pequenas mudanças que têm que existir para garantir essa igualdade formal. Agora, isso de qualquer maneira não chega para a social, não é? Portanto, e para a social acho mesmo que este debate é o fundamental. Acho que é diferentes visões, mas sobretudo ter as percepções das diferentes categorias sociais, não é? Que obviamente são alvo de discriminação e de desigualdade, para tentar construir em conjunto uma lógica de igualdade, porque de outra maneira elas podem perturbar-se umas às outras, podem entrar em conflito, podem gerar os tais desencontros. Portanto, aqui eu apontar era para o reencontro. Por isso é que a igualdade é melhor do que a paridade, não é? Igualdade e representação, claro, e representação e massa física, etc. Mas sim, claro, como lógica. A igualdade é muito mais extensiva. Claro, do que paridade, claro, absolutamente. Eu não queria que aqui iríamos encerrar, mas tu também podes voltar para trás, há bocado estava a dizer, mas é põe a televisão para trás para ver a televisão do sítio. Eu também queremos aproveitar que estamos aqui. Vais voltar atrás para que começou. Mas também não é final, não é final. Está tudo controlado. Estou a brincar, mas é porque também não vais ficar sempre, mas temos que aproveitar, desculpa lá. Eu não queria, de modo nenhum, ter a última palavra, mas só queria dar uma informação, porque acho que porque como eu pertencia ao Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida, acho que há uma coisa que não foi falada e que me parece que é importante para se perceber também as questões das opções e das mudanças, etc. A primeira questão é que a fertilidade, o acesso às técnicas de PMA teve sempre definido pela condição da infertilidade, ou seja, pela condição da doença, não é? Bom, e, portanto, o que se passou foi uma tentativa e eu estava no Conselho e defendia quando se defendia, uma das funções do Conselho, para além de fazer aquelas regulamentações todas que se sabe, é também propor alterações de lei. E uma das coisas que eu fui proponendo foi a alteração da lei, antes de 2012, que era justamente também propor o alargamento às mulheres do acesso à o que é que isso implicava? Uma mudança de concepção de quem é que tem acesso à PMA. Porquê? Porque deixava de ser, a primeira proposta foi, então uma mulher lésbica e infértil pode ter ou não ter acesso. Não pode, não. Porque aí a condição de ser não pode ser. E, portanto, as discussões foram muito sérias, mas o que quero dizer, justamente o que tu disseste, foi exatamente o que aconteceu, é que foi efetivamente uma questão de um profundo sexismo, porque achou-se, quando se estava mesmo, portanto, a decidir, portanto, foi derrotada a minha proposta de alargamento das mulheres, porque isso evidentemente implicava a tal mudança de concepção que não estavam disponíveis para fazer, mas complicaram ainda o assunto, porque a proposta de gestação de substituição não existia, ninguém tinha falado no assunto, porque aquilo aparece em cima da mesa com um duplo objetivo. O objetivo de tornar outra vez a questão da doença, porque as coitadas das pessoas que não têm livros, não é? Portanto,
por outro lado, para, de facto, colocar, houve uma declaração de uma pessoa, que eu não digo quem é, que foi, não senhora, porque se dá às mulheres, também tem que se dar aos homens. E, portanto, não vale a pena estar a discutir essa questão do acesso mais direto das mulheres à medicação medicamente assistida. Portanto, este foi o argumento, portanto, foi exatamente assim. E isto é para dizer que, e aqui há o problema também, que foi pouco falado nisto, que é a questão do poder de definição do saber médico nestas questões. Não é? Portanto, nós falámos pouco nisso durante a sessão toda, mas que é o outro poder definidor daquilo que é o que deve e o que não deve ser. Não é? Portanto, que aqui tem um papel central e que, por exemplo, ainda há pouco tempo, só para vos dizer, tive numa sessão da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, ainda me convida de vez em quando para lá e dizer umas coisas e tal. E é muito engraçado porque, de facto, as pessoas aí estão em si. Quer dizer, por um lado, é muitíssimo interessante a abordagem, porque há muitas abordagens. Nós estivemos aqui a falar de constrangimentos, etc., de encarar a sexualidade, mas também saber, e de orientações. Também sabemos que não temos o domínio todo de saber porque é que elas existem, por isso é que eu acho que a ciência é uma coisa excelente, devo dizer. Não tenho, acho que nós temos, é muito importante que haja conhecimento científico para também se poder avançar, mas acho que é essencial perceber aqui também que há questões no comportamento da sexualidade que nós não dominamos, nem tem necessariamente a ver com o consciente do consciente. E, portanto, acho que é esta simplicidade de dizer, que como estava a dizer a Rita Paulos há pouco, que há corpo, e há desejo, e há desejos que não são necessariamente explicados pelas normas que, entretanto, nós fomos definindo na vida social. E há coisas que não sabemos, não é? Também, não é? E, portanto, por isso é que, pois, exatamente, não, mas esta questão é importante, porque as pessoas muitas vezes tendem, a substituir, lá está onde eu gosto da academia, e gosto do debate académico, e gosto da investigação, e porque acho que há muitas coisas por saber. E, por exemplo, aí muitas vezes ao nível, e são coisas de facto distintas, conhecimento e aprofundamento do conhecimento e ativismo. Por outro lado, se não há ativismo e não há levantar de questões de reivindicações do plano social, a ciência também muitas vezes não muda, porque não é questionada e não é. Agora, depois de ser questionada, precisa também de aprofundar e não são coisas que sejam a mesma coisa. Não é? E de facto, mas acho que temos também muito humildemente reconhecer que há coisas que nós não sabemos e, portanto, em relação às que sabemos, não vale a pena estar com parvoeiras, como eu costumo dizer. Quer dizer, se a sexualidade já é uma coisa tão complexa, por um lado tão prazerosa, mas por outro lado tão complexa, porque é que vamos estar agora ainda a impedir isto, a impedir aquilo e a impedir aquilo outro. E para finalizar, eu acho que nós temos tido, não sei bem as razões, não estudei o assunto, mas acho que de facto nós temos tido esta questão da forma como nos últimos anos nós temos conseguido algumas coisas e isso acho que temos sido muito reformistas, mas tem sido muito positivo o caminho que se tem tentado traçar ao nível das alianças. Eu estou muito preocupada com estas questões que levantei no início e o CIEP está preocupado enquanto estrutura de investigação em tentar fazer pontes entre as pessoas que estão no ativismo, estão na academia, estão nos vários pontos, porque achamos que de facto só com esta cooperação, mesmo na divergência, é que nós conseguimos, pelo menos porque ouvir o ponto de vista do outro, não é? Muito importante, as pessoas são de gerações diferentes, isto é válido para os velhos e para os novos, os novos também precisam de saber que há coisas que também não sabem, não é? E convém, não é? E os mais velhos precisam perceber que os tempos são outros e que há questões que se levantam que são inteiramente novas e que não passaram por elas e que não têm que as impor. Portanto, tem que ser sempre um pouco nesta multiplicidade de aceitações da diferença e também de perceber que há coisas que há aqui um campo enorme ainda de muitos encontros, não é? De vez em quando vai haver muitos encontros, mas não. Mas a gente espera fazer alianças para que isto resulte em melhorias e em bem-estar para as pessoas, que eu acho que gostamos aqui. E pronto, não sei se alguém mais quer levantar alguma questão. Para brincar. Não, mas agora só para dizer mais uma coisa, é que de facto aquilo que estava a dizer a Manuela e que tu disseste também sobre as grandes clivagens nos movimentos que nós estamos a observar, nós estamos um bocadinho em sentido diferente em Portugal e eu acho que temos que dar toda a força a esse lado de lutar pela cooperação e de lutar por fazer alianças para que as coisas progridam e melhorem. Não é?
começar pelos irmãos. Eu tinha falado assim, aqui, gostava de hoje vão-se para a Europa, não era capaz de dar jeito. Muito obrigada a todos.